Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. Hoje com o pastor Joseph Prince. Glória a Deus. 2 domingos atrás, no Dia da Juventude, um grupo de jovens de mais ou menos 17 anos de idade, um grupo de desafio, um pequeno grupo de desafio, e todos têm mais ou menos 17 anos, eles estavam em algum lugar, num ponto de ônibus, e viram uma senhora vendendo lenços. Se aproximaram dela e perguntaram: tia, podemos pagar o seu lanche? Isso foi antes do culto. Ela disse: eu já comi o meu lanche. Então estes jovens disseram: podemos voltar depois do culto da igreja e te levar para jantar? Foi ideia deles, ninguém falou isso para eles. Nenhum dos líderes falou nada disso para eles, e é o fruto do Espírito fluindo neste lugar. E depois do culto eles foram atrás dela e ela estava lá vendendo os lenços. E eles perguntaram para ela se ela queria jantar, e ela foi com eles para jantar. E depois da janta conversaram com ela para conhecê-la e descobriram que ela morava sozinha e perguntaram: podemos ir na sua casa para ajudar a limpar a sua casa? Então ela concordou e ela os levou para a casa dela, e aquele pequeno grupo limpou a sua casa. E olha bem, no próximo dia não tinha, na verdade, aula para eles, porque era Dia dos Jovens, segunda foi feriado. E o que você acha que eles fizeram no feriado? Mas naquela noite, eles a ganharam para Cristo. E não somente isso, tiveram santa ceia com aquela senhora e oraram pela saúde dela. E no próximo dia, sabe o que eles fizeram no feriado? Todos voltaram para aquela casa para terminar a limpeza. Quando eu ouvi isso, tocou muito no meu coração, porque eu senti que eles nunca compartilharam com o pastor Prince, mas esse fato se espalhou e chegou até mim. E eu gostaria que todo mundo soubesse o que está acontecendo com esse grupo. Esse grupo de adolescentes, ok? São pessoas que têm escutado a mensagem da graça, e a graça sempre produz boas obras. Mesmo sendo a nossa ênfase Cristo, sem as obras, é como somos justificados, porque Ele fez tudo. E contar com a menor das nossas obras é se orgulhar, amém? E desprezar a obra concluída. Mas, depois de ser salvo e ser justificado pela fé, não tem ninguém que produz mais boas obras do que aquele que acredita que é justificado pela fé. E eu sempre digo que crer corretamente vai produzir viver corretamente. E este é um bom exemplo dos nossos jovens tão novos, e eles estão evangelizando sem tentar evangelizar. Essa é a melhor maneira de evangelizar, de não somente pregar o evangelho, mas ajudar a pessoa de uma forma prática. Amém? Então eu quero neste momento parabenizar os nossos jovens, e eles estão assistindo isso, ao vivo agora mesmo. Grupo de jovens, onde estiverem, um muito obrigado e um Deus abençoe do pastor Prince e da igreja. Isso é uma surpresa para eles, porque eles não sabem que eu sei. Ok, aleluia. Vamos dedicar um tempo agora para orar por todos os amados e pessoas especialmente de 17 anos. Deus Pai, nos apresentamos a Ti como igreja. E como Teu povo, Pai, nós nos lembramos agora, Senhor, dos nossos amados e membros da família, daqueles que têm a idade de 17. Pai, Tu és o Deus de todo conforto. Tu podes confortar de uma maneira que nenhum homem pode. Tu podes tocar bem fundo, Senhor, e curar todas as nossas feridas. Toca nessa família, Senhor, eu oro. Pai, revela o Teu amor a eles. Abençoe-os poderosamente, cure os seus corações, derramando o óleo de cura e o vinho que dá vida nas suas emoções, e que o bálsamo de Gileade, o nosso Senhor Jesus Cristo, cure os seus corações. Pai, nós Te agradecemos, porque Tu és um Deus que nos consola durante as lutas, em nome de Jesus. E todo o povo diga: amém, amém, amém.
quero falar algumas palavras no que diz respeito à profecia bíblica. E na profecia bíblica existe um lugar importante para a nação da Rússia no final dos tempos. Em Ezequiel 38, se tiver tempo, leia Ezequiel 38, não faça isso agora. Você não lê em casa e quer ler aqui, hein? Ezequiel 38 fala de o príncipe de Meseque e Tubal. Quem eram Meseque e Tubal e quem eram os príncipes? A palavra príncipe ali é a palavra Rosh, de onde vem a palavra Rússia. Então, Rússia é mencionada ali na profecia bíblica antes de Jesus chegar a este mundo, certo? Isso está no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 38. E Rosh, príncipe de Meseque e Tubal. Meseque é nos dias de hoje Moscou e Tubal é Tobolsk. Também na Rússia, as duas cidades principais da Rússia são mencionadas por nome, os nomes antigos em Ezequiel 38. E o que Ezequiel 38 nos fala é que eles vão descer para invadir Israel. Se olhar com cuidado, vai ver no mapa que a Rússia está exatamente na vertical de Jerusalém. Se você fizer uma linha reta, vai chegar até lá. Ou seja, a Bíblia fala disso há 3.000 anos atrás. Ou mais de 2.000 anos atrás. Antes do tempo de Cristo, a Bíblia profetizou o lugar da Rússia. Ok? Saiba que precisamos, então, estudar muito mais para aprender sobre este assunto da nação russa, porque existem países que já perseguem Israel e eles não podem ter essas armas sem o envolvimento da Rússia. Então precisamos saber que estamos vivendo os últimos dias. E em breve o nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar para nós. Amém? E todos os estudiosos da Bíblia, aqueles que estudam as profecias, estão divididos em quando essa guerra de Ezequiel 38 vai acontecer? Se é depois do arrebatamento ou antes do nosso arrebatamento? Isso não é importante, somente precisamos saber que Ezequiel 38 nos fala que a Rússia vai descer sobre Israel, mas a Bíblia diz que eles serão destruídos pelo próprio Deus, nas montanhas de Israel. Está em Ezequiel 38. Mas hoje Deus ama o povo russo e Deus está trazendo muitos deles para Ele. Deus está salvando. Amém. Mas como eu disse, eu não creio que nações serão salvas. Amém. Até a volta de Jesus. E até lá, Deus está separando um povo para o seu nome de todas as nações da terra. O nosso dever é pregar as boas novas do Senhor Jesus Cristo para todo o mundo. E Deus projetou a televisão como um meio para que possamos atingir milhões de pessoas. Essa mensagem vai até milhões de famílias, literalmente, na América e também na Europa. E muito em breve também na China, Hong Kong e Taiwan. E o Evangelho de Jesus Cristo está sendo colocado numa plataforma para atingir milhões, literalmente. Amém? Deus está separando um povo para o seu nome de todas as nações. E eu não sou daqueles que acreditam que uma nação inteira vai ser salva. Vamos fazer dessa nação uma nação cristã. Não creio nisso. Eu não creio que Deus está salvando as nações. Hoje, Deus está salvando indivíduos. Pessoas que estão dispostas a ouvir. Estamos vivendo dias perigosos. A Bíblia diz que os homens serão amantes de si mesmos, orgulhosos, vaidosos, desobedientes aos pais, desobedientes às autoridades, não respeitarão as autoridades, mas abusarão as autoridades, não vai haver mais honra, a honra vai acabar. Estamos vivendo dias perigosos, mas a Bíblia diz que quando o mundo vai de mal a pior, a igreja se tornará mais gloriosa e gloriosa, e muito mais de revelação vai ser dada à igreja, e a glória do Senhor vai nascer sobre a igreja. Está em Isaías 60 e foi a escritura que começamos o ano de 2014 e falamos disso, de Isaías 60, que fala que as trevas vão cobrir a terra. Deus disse que isso vai acontecer. Você se lembra que eu mencionei de forma específica em Isaías 60 que vamos ver o mal acontecendo durante todo aquele ano? Eu falei em janeiro, na primeira semana. Eu mencionei o Salmo 91 e pedi para todos lerem alto o Salmo 91. E naquela ocasião eu falei para vocês que eu queria compartilhar sobre o Salmo 91 mais uma vez, porque fizemos uma série de mensagens no Salmo 91 durante o mesmo ano que a SRA aconteceu em Singapura em 2003. E Deus guardou a nossa igreja, e Deus guardou as pessoas. E sou grato a Deus que, se você se lembra, todos estavam andando com
os cartões com Salmo 91 nas suas bolsas e carteiras, e nós colocamos o nosso foco fortemente no Salmo 91. Eu te falei no começo deste ano, e nós lemos bem alto, no final do culto, o Salmo 91. Certo? Domingo passado, vocês receberam a nossa revista, e o que estava na página do meio, com um cartão lá dentro, o Salmo 91. Porque é uma época onde Deus nos quer focados em sua proteção. Então, eu não sei o que vai acontecer durante essa semana, mas eu quero pregar no Salmo 91. E nós temos a nossa revista, eu falei com os pastores, e de fato, eu ia pregar nisso domingo passado, ok, mas o senhor adiou para este domingo, mas a nossa revista saiu no domingo passado, com testemunhos do Salmo 91 e um cartão no meio, e hoje os diáconos estão andando por aí, eles têm os cartões do Salmo 91 para dar para você. Ok, o Salmo 91 é um salmo de proteção divina. E Deus planejou, mesmo que as pessoas digam que os capítulos não são inspirados. Sim e não, mas Deus tem uma forma toda especial de fazer coisas. E Ele nos mostra o Salmo 91, 1. O verso 1 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E 9 e 11 fala de uma forma muito especial para a nossa geração. 911. Fala bem alto aos americanos. Porque lá o serviço de emergência não é 999, como aqui o deles é 911. Deus enviando a mensagem para o povo moderno. E saiba que a Bíblia é prática, a Bíblia é avançada. Deus sabe do que vai acontecer antes que aconteça. Algo interessante no livro do Apocalipse, a Bíblia nos diz que o corpo dos 2 profetas que serão mortos antes de Deus ressuscitá-los vão ser vistos pelas nações da terra. E diz que todas as nações da terra vão ver os seus corpos mortos. Pessoas que liam isso há 100 anos atrás podiam rir e dizer que a Bíblia não é prática e dizer que a Bíblia não é algo sério, mas só a imaginação dos homens, porque como é que as nações da terra vão ver os corpos daqueles profetas nas ruas de Jerusalém? Isso uns 100 anos atrás, mas agora ninguém diz que é impossível. A Bíblia é muito mais avançada do que todos eles. Deus é eterno, depois que você morrer, Deus ainda vai existir. Olha, deixe-me falar isso, ok? Deus tem todo o tempo do mundo. Ele quer que aprendamos com Ele para que deixemos de lado a ideia de que podemos entender Deus com a nossa mente. Veja bem, alguns dizem, Pastor Príncipe, você acha que a Bíblia é cheia de autoridade, mas eu vejo muitas falhas nela, mas eu creio que a sua mente é a sua Bíblia. Você está fazendo da sua razão uma autoridade. Todo mundo tem uma autoridade. Eles dizem que não creem em nada, mas creem em si mesmos. Eles acreditam na sua razão, acreditam na sua lógica e estão endeusando a mente deles. Homem que respira pelas suas narinas, se exaltam acima das escrituras que não passarão. Mas para mim, para a minha casa, a palavra de Deus é a autoridade final. Amém? E igreja, vamos ficar em pé agora. Vocês sabem que Deus está confirmando sua palavra com sinais e maravilhas e nós lançamos a nossa revista, a revista da igreja, com o tema do Salmo 91 no meio dela. Fizemos até um cartão para todos vocês do Salmo 91, não sabendo o que vai acontecer nessa semana. Mas eu planejei pregar sobre o Salmo 91. Então você sabe que Deus está aqui. Deus que sabe do futuro. Deus não quer que o seu coração se perturbe. Deus não quer você com medo. Os rabinos judeus, aprendi de John D. Lake, um grande homem de Deus, que disse que os judeus rabinos, ele disse assim, os judeus rabinos ensinam que se alguém citar o Salmo 91 7 vezes, fé vai nascer nos corações. Os judeus rabinos recomendam aos doentes a recitarem o Salmo 91 uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Os judeus rabinos nos ensinam que se você olhar as letras no hebraico, tem como coroas em cima. Chamam de coroa. Você não vê no nosso idioma, mas no hebraico tem coroas. De todos os salmos, no livro de Salmos, Salmo 91 tem mais Zaim. E o que é Zaim? Zaim tem a figura da espada. O desenho da espada. Em todas as letras do Salmo 91. E os judeus rabinos dizem que é a espada para cortar o poder das trevas da sua vida. E eles não sabem sobre o perigo atual, porque viveram há 100 anos atrás. Eles não sabiam do perigo atual e todo mal, que só piora. Amém? Onde as pessoas dizem, eu vou fazer o que eu quero fazer, você não me manda fazer nada, eu vou fazer do jeito que eu quero e como eu quero, o jeito que eu quero. Então, vivemos num mundo assim.
onde eu, mim, meu é mais importante. Deus está dizendo, não importa como você educa a sua família, mas eu e a minha casa vamos caminhar no caminho do Senhor. Como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Posso ouvir um amém? Vivemos dias perigosos, dias que os homens são amantes de si mesmos. Mas eu quero que vocês se unam agora com uma só voz, um só coração, onde estiverem assistindo. Vamos citar o Salmo 91 e eu creio que Deus vai liberar uma unção, uma cobertura, um pavilhão para cobrir você e os seus amados, sua família. Amém. Durante os próximos dias. Vamos nos deparar com esses dias como Jesus orou em João 17. Ele orou ao Pai na oração sacerdotal na noite que foi traído e entregue nas mãos dos romanos. Ele fez essa oração: Pai, eu oro, não para que os tireis do mundo, mas que os proteja do mal que há no mundo. Amém. Essa oração foi respondida com certeza. Vamos nos alinhar com ela. Você está pronto? Todos juntos agora, com o coração, uma voz. Leia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem seta que voa de dia, nem pestilência que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque lhe dará ordem aos anjos a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão e a serpente, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. 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 Glória a Deus, pode se assentar. Que lindo salmo. E também poderoso, pode sentir? Olha, quero te dizer, esse lugar está cheio. Você que está assistindo agora está cheio, dá para sentir. É uma unção quase tangível e apalpável, aleluia. Salmo 91. É um salmo que Deus deu para estes tempos. Cobre todo tipo de mal no mundo. Se você olhar o verso 3. Verso 3 diz, certamente ele te livrará do laço do passarinheiro. É um laço ou arapuca. O inimigo laça pessoas. Ele não vem e diz, olha, eu sou o diabo, certo? Ele vai dizer para você que não existe nada errado em brincar e olhar para o seu horóscopo, que não tem problema em brincar com a magia, nada errado em assistir esse tipo de filme de horror. Meus filhos, tanto Jessica como Justin, Jéssica até hoje, ela não tem medo de dormir no escuro. Se for para reclamar de alguma coisa, ela diz, pode desligar a luz? Está muito claro. Assim ela não tem medo de ficar no escuro. Por quê? Porque eu nunca expus a filmes de horror. Alguns pastores discordam de mim. Se você crê assim, tudo bem. Para mim, eu não vou expor meus filhos a coisas como estas. Justin corre para um quarto escuro. Eu até me preocupo. Antes de acendermos a luz, ele corre para dentro do quarto escuro. E nós nunca usamos palavras como tenha cuidado porque está escuro. Nós nunca fazemos isso. Nossos filhos aprendem com as coisas que falamos, com as coisas que assistimos, com as coisas que eles leem. Não muito tempo atrás, em 1999, num jornal de Dallas, existia um artigo
acerca de um menino de 7 anos que assassinou, ou melhor, matou o seu irmão de 3 anos de idade. E quando o entrevistaram, ele disse que tudo que ele fez, e ele estava chorando, ele disse que tudo que eu fiz foi praticar no meu irmão um golpe que eu vi numa luta. Veja, ele não sabia que o mataria. Ao final de tudo, temos que ter cuidado com o que os nossos filhos veem. Nós temos que ter certeza de que o que eles leem não somente desperta as emoções, mas alimenta suas almas. Assim como pais, nós somos os responsáveis. Posso ter um amém? E gostaria de dizer também que nós não podemos dizer das crianças assim, eles sabem o que eles fazem, eles sabem. Mesmo a ciência já provou que os seus cérebros não estão totalmente desenvolvidos até a adolescência. O cérebro deles não está totalmente desenvolvido, eles precisam de seus pais. Existe toda essa conversa que diz que devemos ser os melhores amigos dos nossos filhos. Sim, seja um amigo, mas antes disso, seja um pai, seja uma mãe. Eles não necessitam bons amigos, eles têm muitos amigos e alguns são seus melhores amigos. O que eles precisam é de um pai e de uma mãe. Conduza-os, alimente-os, ame-os, abrace-os. Amém? Seja um pai. Posso ter um amém? Um conselho grátis. Deus diz, versículos 5 e 6, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Quem temeria uma seta que voa de dia? Deus estava se referindo a flechas que tem uma peninha no finalzinho? Não, Deus se referia a mísseis dos últimos dias, que nos preocupam hoje. Hoje nós temos mísseis que podem atingir 10 quilômetros de altura. Mas não precisamos temer, porque Deus promete proteção. Amém? Vamos ver essa categoria. Nós temos o terror, e o mundo que vivemos hoje é um mundo de terror. Imagine nossos filhos vivendo nesse mundo. Antes nós podíamos andar nas ruas, ir para o aeroporto e não nos preocupar, mas hoje não é mais assim. Nós temos que tirar até os sapatos. E agora nós temos até que ligar os nossos telefones para provar que eles estão funcionando e até nossos computadores. Sim, vivemos num mundo de terror. As setas são os mísseis que voam, as pestilências que andam na escuridão, são enfermidades. Você vê pessoas que fazem exercício e pensam que estão bem, de repente descobrem que estão doentes e não sabiam. E de repente caem morto. Pode ser um problema genético ou não, mas a Bíblia diz que Deus tem proteção. Essa é a Bíblia. Então a Bíblia fala da mortandade, que é um termo geral e cobre todo tipo de problemas que destrói. Assim, todo tipo de males que você pode imaginar. No Salmo 91, nós estamos cobertos. Para que horas? É para uma estação? Para uma certa época? Não. Versículo 5 diz, de noite e de dia. Versículo 6 diz, escuridão e meio-dia. 24 horas de proteção. Vocês me escutam? 24 horas de proteção. Mas o mais importante é, existem pessoas que não creem que o nosso Deus está dirigindo o mundo completamente. Mas eu digo, igreja, que Deus está comandando o seu povo, o seu reino e o seu povo que está no reino, mas se as pessoas do reino não estão querendo segui-lo, eles ainda estão caminhando sozinhos. Deus não está governando este mundo. Se Deus estivesse governando este mundo, não existiriam hospitais. Se Deus estivesse governando este mundo, não existiriam necessidade de mísseis ou armas. Se Deus estivesse governando o mundo. No passado, Deus governava o mundo, não existia enfermidade, não existia pobreza, não existia morte no jardim do Éden. Então o homem pecou, e a Bíblia diz que a terra que Deus fez foi dada aos filhos dos homens. Deus não é o tipo de pessoa que dá e depois toma. Não, quando Deus dá, está dado. Foi o homem que traiu a Deus e se ajoelhou diante do espírito maligno Satanás e deu a terra, de certa forma, a Satanás. É necessário um homem para tomar de volta. Assim o segundo Adão veio, seu nome é Jesus Cristo, e ele tomou de volta, aleluia. Amém? Ele conquistou a morte, o maior inimigo, se levantou dentre os mortos corporalmente e vive hoje. Você e eu servimos a um Salvador vivo. Amém? Assim o que você precisa saber é que existe mal neste mundo. Se existe mal no mundo, por que existe mal no mundo? Existem pessoas que dizem, é culpa de Deus. É muito fácil dizer isso, não é?
Mas como eu disse antes, se disser para o meu filho, não põe o seu dedo no fogo, e eu virar as costas e ele colocar o seu dedo no fogo e se queimar, ele não pode dizer, onde estava o senhor quando eu queimei o meu dedo? Foi a sua culpa, papai, foi a sua culpa. Eu disse para você não colocar o seu dedo no fogo. O fogo queima. Se você disser, eu não creio que o fogo queima, o fogo ainda queima. Se disser, baseado na minha lógica, o fogo é bom, ele não vai queimar, mesmo assim vai queimar. Você pode dizer o que você quiser, como aquela garota que ela foi para um tanque, um aquário, e existia um lugar exclusivo e um guarda de segurança estava olhando, e ela ia colocar o seu dedo dentro do aquário, e quando o guarda viu, ele gritou, não faça isso, existe uma piranha aí dentro, ela come homens. E ela sorriu e disse, eu sou uma menina. Você pode pensar o que quiser, se você colocar o dedo lá, vai desaparecer. Veja, as pessoas podem ter suas razões nesses últimos dias, mas a realidade é a realidade. O fogo queima, seja você sincero ou não, você seja bom ou mal, não importa a cor da sua pele, a raça, não importa a sua riqueza, se você é pobre, se você é baixo ou alto, seja o que for, realidade é realidade. O pecado destrói. Amém? Assim você deve reconhecer que existe mal nesse mundo porque o homem caiu. O homem recebeu autoridade sobre a terra, o homem cometeu traição, a terra é caída. Mas Deus teria que vir à terra de forma legal. Deus chamou um homem chamado Abraão. Você pode descobrir tudo isso na minha mensagem chamada Noé, a história de Noé. Eu vou repeti-la agora, mas é por isso que existe a oração. Oração não é tentar ser religioso, oro. Algumas pessoas oram para elas mesmas. Não, oração é uma transação, é um concerto, é uma transação contratual. Porque Deus quer intervir nos negócios da terra, Deus não pode fazer diretamente sem alguém na terra, porque Ele deu a terra para os filhos do homem, você entende? E um dia o arrendamento vai terminar, mesmo Satanás, que tem autoridade de certa forma, ele pode fazer milagres de mentira, mas o arrendamento da terra vai terminar. Tem durado 6.000 anos, e a Bíblia diz que Jesus Cristo voltará à terra e a terra voltará a Deus. E nós veremos como é a terra quando Deus governa. Será o milênio. Amém. Existirá paz perfeita, prosperidade, nada vai faltar. As crianças brincarão no ninho da víbora. E o lobo e o cordeiro se deitarão juntos. Nada destruirá ou machucará. Mesmo os animais mudarão. Amém. Isso acontece quando Deus governa. Assim, até então, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Amém? A terra está caída. Admita isso. Pare de lutar contra isso. Amém? Não é culpa de Deus. Assim como você não pode reclamar para o ministro dos transportes porque alguém caiu na rua, você não pode dizer, por que você não cuidou dessa pessoa? Não. Claro que não. Amém? Deus só é soberano sobre a vida daqueles que querem a sua soberania. Venha a Deus e diga, Senhor, quando eu estiver em perigo, me coloque no lugar certo e na hora certa. Eu preciso de Ti. E a Bíblia diz no Salmo 91 assim, versículo 2. Direi do Senhor. Tem cristãos que não dizem, Senhor, Tu és o meu refúgio. Eles falam assim, Deus me dá tribulações às vezes, para me humilhar. Às vezes Deus cura, às vezes Ele dá doença. É isso que dizem do Senhor. Bem, o salmista diz, direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. A palavra refúgio é uma trincheira, o lugar onde você e sua família se abrigam. Fortaleza é Massada. Em Israel existe um lugar chamado Massada. É uma fortaleza que o rei Herodes construiu. Foi muito difícil para os romanos conquistarem aquela fortaleza, mas eles fizeram isso. Massada é uma fortaleza. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. E nele eu confiarei. Esta é uma declaração de fé. Salmo 91 entra em ação quando você declara pela fé. Posso ter um amém? Alguns de vocês gostam de ler e assistir documentários sobre as guerras mundiais. Você sabe, na Segunda Guerra Mundial existia um tempo quando as forças britânicas foram encurraladas na praia de Dunkirk.
que está de frente para a Grã-Bretanha. Amém? Não tinha como atravessar e eles ficaram presos, cerca de 400 homens. E os nazistas vieram, os alemães estavam vindo para destruí-los. E, de repente, chegaram vários barcos pequenos, barcos grandes, não eram necessariamente da Marinha Britânica, na verdade eram pescadores, todos os tipos de barcos vieram e eles escaparam dos nazistas antes que eles chegassem na praia. E eles disseram que foi um milagre, foi chamado Milagre de Dunkirk. Foi bem documentado e ninguém perdeu a vida. Muitos dos soldados que foram encurralados, daqueles soldados, eles começaram a gritar, não somente falar, gritar o Salmo 91 em Dunkirk. Amém? Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Quando os nazistas estavam bombardeando Londres, vocês sabem que eles enviaram a Força Aérea Alemã e eles vieram bombardear Londres. Eles tinham uma casa e todas as casas ao redor foram bombardeadas, destruídas, mas esta casa estava de pé. E depois do bombardeio, as pessoas foram ver se uma senhora que morava ali estava bem e viva. E quando chegaram lá, a viram saindo muito saudável, muito bem, e perguntaram o que é que aconteceu, como a casa está de pé. E todas as casas foram destruídas. E ela disse com simplicidade, eu creio no meu Deus, e eu leio no Salmo 91, que diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingida. Assim eu disse, Deus, se o Senhor está me olhando, e o Senhor cuida de mim de dia e de noite, não há razão para nós dois ficarmos acordados. Portanto, eu vou dormir e o Senhor fica vigiando. Anote aí, Deus trabalha o turno da noite. Amém? Estou dizendo, igreja, Deus se apresenta forte quando nós confiamos nele. Amém? Assim, é claro que eu não posso concluir esse estudo sobre o Salmo 91 hoje, mas eu vou começar aqui agora. Começa assim, aquele que habita, e a palavra aqui é se assenta. A palavra aqui é aquele que faz morada permanente, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Você sabe que o Altíssimo é o nome de Deus, Elion. Onipotente é outro nome hebraico de Deus, Shaddai. Correto? Vamos descer para o último versículo. Abundância de dias. O Salmo termina com abundância de dias. Dar-lhe-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus promete vida longa. E vida longa é longa. Mas essa vai ser uma mensagem para o futuro. Não dá para falar tudo hoje. Vamos voltar para o versículo 5 e 6. Nos versículos 5 e 6, espanto, seta, peste, mortandade. Quando temos essa proteção, noite, dia, escuridão e meio-dia, Deus promete que você vai ter escolta angelical. Anjos irão com você, você acabou de ler. Mas por causa do tempo, nós vamos estudar devagar. Eu quero ir lentamente, não quero apressar. E as coisas que eu quero compartilhar com você, muitas dessas coisas eu penso que são revelações progressivas. Você pode ler o mesmo capítulo e ver diferentes coisas no mesmo capítulo. E eu vou compartilhar algumas coisas que eu nunca preguei antes no Salmo 91, e eu preguei muito no Salmo 91 já, e eu vou compartilhar alguma coisa do versículo 1, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A primeira coisa a destacar é a palavra descansar. A palavra descansar é a chave no hebraico, e Deus quer que você yashavim. Ele quer que você descanse, Ele quer que você literalmente se sente. Faça morada. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A posição é importante para Deus. Antes de Deus abençoar você, Deus quer te dar a posição mais alta. Deixa-me explicar. Deuteronômio 28, nós amamos as bênçãos que são repetidas em Deuteronômio 28. Abençoado é você na cidade, abençoado no campo, abençoado quando entrar, abençoado ao sair, abençoado aquilo que você tocar, abençoado o fruto do teu corpo, os seus filhos. Quando os inimigos vierem contra você num caminho, fugirão por 7 caminhos.
Ele fará vocês de cabeça e não cauda. Vocês emprestarão e não pedirão emprestado. Amém. Abençoados, porque Deus os fará cabeça e não cauda. Nós gostamos de dizer amém ouvindo isso, mas você sabia que a narração inteira das bênçãos começa com: o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Primeiro, posição, diga posição. Depois, bênçãos, diga bênçãos. Você sabia que Deus fez isso conosco? No momento que você põe a confiança em Cristo, amém? Deus, quando levantou Jesus entre os mortos, a Bíblia diz que você está em Cristo, você ressuscitou dos mortos. Quando Deus ressuscitou Jesus lá para cima, acima de todo o principado, toda a potestade, todo o poder e todo o domínio e todo nome que se nomeia, não somente nesse século, mas no vindouro, Deus colocou Jesus à sua mão direita no centro do universo e dos universos, à destra de Deus, o Pai, no trono de Deus, o triuno Deus, nós fomos colocados com Cristo ao lado dele. Nós estamos assentados em Cristo, à destra do Pai. Quando você olha para o diabo, ele está debaixo de você, muito debaixo de você. Deus colocou você bem alto, então as bênçãos vêm sobre você. Assim, o Senhor disse isso para mim: filho, eu nunca tinha pregado nesse assunto, é uma revelação nova. Nunca tinha escutado ninguém pregar, portanto é novo. Vocês são os primeiros a ouvir. Primeiro de tudo, qual o nome de Deus aqui? Elion, Altíssimo, certo? E qual o nome depois disso? Shaddai. Assim você tem o Deus Altíssimo, e então você tem o Onipotente, Shaddai. Você sabia que a primeira menção do Altíssimo está em Gênesis 14? El Elyon. A primeira vez que qualquer coisa, o mesmo nome de Deus é mencionado, existe um significado importante. A primeira vez que Deus Altíssimo é mencionado está em Gênesis 14. O encontro de Abraão com Melquisedeque. O Altíssimo foi mencionado pela primeira vez. Você sabia quando El Shaddai foi mencionado? Onipotente Deus? 3 capítulos depois, no 17, quando Abraão tinha 99 anos, Deus disse: eu sou o Onipotente, eu sou El Shaddai. Assim, note essa ordem: o Deus Altíssimo e então El Shaddai, o Onipotente. Note que o Salmo 91 começa com El Elyon, o Deus Altíssimo, Onipotente Deus, El Shaddai. Você está me entendendo? Agora veja isso. Deus me disse isso. A primeira vez que é mencionado o Deus Altíssimo, El Elyon, Gênesis 14. A primeira menção de El Shaddai, o Deus Onipotente, Gênesis 17. Quantos capítulos entre 14 e 17? Turma, 14 e 17, entre 15 e 16. Deus diz: se você pode descobrir o que acontece nesses 2 capítulos, você estará no esconderijo do Altíssimo, sob a sombra do Onipotente. Estamos sendo consistentes? Eu estou pregando no contexto, sim. Vamos olhar para Gênesis 14 primeiro. Gênesis 14, então Melquisedeque, rei de Salém. Salém vem de Shalom, de onde vem a palavra Shalom. Salem quer dizer plenitude, rei de Salem, rei da plenitude, rei da saúde. Em Salém não tem doença, não há doença. Enfermidade, mal, só plenitude, só bênção. Deus é o Deus da plenitude, Deus da plenitude no espírito, na alma e no corpo. Quem é o rei que pode dar isso? Se eu perguntar quem é o rei do golfe, você vai dizer Tiger Woods. Quando dizemos rei, falamos de alguém que é especialista, alguém que está no ponto maior, como Elvis Presley, o rei do rock. Rei de Salem é o rei da plenitude, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus 7, a Bíblia o chama de Melquisedeque. Ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Eu creio que Jesus apareceu para Abraão como Melquisedeque. E Melquisedeque, rei de Salem, trouxe pão e vinho. Que é isso? Comunhão. Lá, bem antes da lei ser dada, bem antes de Jesus morrer, Deus falou da importância da comunhão. Veja que ele trouxe pão e vinho, ele era o sumo sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon.
Essa é a primeira vez que o nome é mencionado. Mais à frente você vai encontrar esse nome como o nome do Deus que destrona um imperador e levanta um outro rei. Ele é o Deus que rege sobre os negócios do homem. Se você lembrar da história do rei Nabucodonosor, a Bíblia diz que por causa da idolatria de Israel, Deus entregou Israel nas mãos dos babilônicos. E Deus levantou o rei Nabucodonosor. Mas um dia o rei Nabu se orgulhou. E foi isso que ele disse dos jardins suspensos da Babilônia, das riquezas da Babilônia. O rei falou: não é essa grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Esse é o espírito que está no mundo hoje. Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó Nabucodonosor, passou de ti o teu reino. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E literalmente ele ficou louco por 7 anos. Far-te-ão comer erva como os bois, e passaste-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo, El Elyon, tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem ele quer. Você escuta, o Altíssimo dá o reino a quem ele quer. Assim, ele esqueceu que mesmo o rei ímpio é levantado por Deus. Ele esqueceu, ele se tornou orgulhoso e Deus o colocou por terra por 7 anos, até que um dia sua saúde mental voltou do mesmo jeito que ela se foi. Ele levantou os olhos aos céus e adorou a Deus e o seu entendimento voltou. Deixe-me dizer, aprenda a ser humilde diante de Deus. Veja, se você se prostra diante de Deus, uma pessoa que está prostrada não tem medo de cair. Mas quanto mais alto você se coloca, quando é Deus que te eleva, não tem problema. Se Deus te levantou, Ele vai te segurar. Mas Deus não quer que você se exalte. Se você se exalta e você cai, quanto mais alto você estiver, maior vai ser a queda. Saiba, antes de qualquer coisa acontecer, desça, fique lá embaixo, porque aquele que está lá embaixo não tem medo de cair. E espere que Deus te exalte. No fim de tudo, eu não preciso temer os meus críticos. Aqueles que dizem, eu não acredito naquilo que você prega, ou aqueles que vêm contra a pregação da graça, as pessoas que me cercam ficam preocupadas. Eu não, porque no fim de tudo, é o Altíssimo que dá peso às suas palavras. Você pode dizer o que quiser, você pode escrever o que você quiser, mas no fim, as suas palavras vão permanecer. Se Deus colocar peso na minha boca, então eu posso falar e vidas são transformadas, não somente na igreja, mas milhões ao redor do mundo. Se Deus me der esse peso, por que eu temeria os que me criticam? Se responder aos problemas deles, eu lhes dou peso. Assim, no final das contas, você fala o que quer falar, mas Deus põe suas palavras por terra. Por que eu vou me preocupar? Quando nós respondemos os nossos críticos, nós damos a eles credibilidade. Assim eu não respondo. Eu ponho foco em Jesus. Amém? Se Deus não faz minhas palavras relevantes, se Ele não dá peso às minhas palavras, então o que eu posso fazer? Amém? Eu preciso dele. Joseph Prince não chegou onde ele está por causa de Joseph Prince. Joseph Prince, por ele mesmo, não passa de um gago. Tudo que eu tenho é pela graça de Deus. E eu gosto de pregar sobre a graça de Deus e eu creio nisso. Posso ter um amém? Assim, uma vez mais, vamos voltar. Não aplauda que tira o meu tempo. Gênesis 14. Gênesis 14, você tem a história. Vamos voltar a Gênesis 14. Melquisedeque encontra Abraão e ele traz pão e vinho. Então Melquisedeque abençoa Abraão e diz, abençoado seja Abraão. Você pode colocar o seu nome aí. Abençoado seja Maria, abençoado seja Josefina, abençoado seja João, abençoado, seja qual for o seu nome. Seja Abraão do Deus Altíssimo, El Elyon, o possuidor dos céus e da terra. Sabe o que é possuidor dos céus e da terra? Escute, todo ouro, todos os diamantes, toda a prata, tudo é de Deus. Se Deus quiser entregar a você, virá a você. Você não precisa ir para o cassino, não precisa jogar na loto. É o Deus Altíssimo que governa os negócios do homem.
Veja bem, quanto mais humilde você é, Deus ama abençoar as pessoas que são humildes. Deus dá graça ao humilde. Em outras palavras, a água sempre procura lugares mais baixos. A graça de Deus sempre busca pelo mais baixo. Jesus, que na forma de Deus, era um com Deus, a segunda pessoa da divindade. Ele que é possuidor dos céus e da terra. Ele que é dono de tudo. A Bíblia diz que ele veio, assumiu a forma de homem, e como um homem, ele foi além, se tornou servo. Porque existem homens que são reis. Ele é um rei, mas ele escolheu ser servo. E como servo, ele morreu uma morte. Mas existem muitas formas de morte. Ele escolheu a pior das mortes. Ele desceu mais ainda na morte, a morte na cruz, para nos salvar. Porque ele desceu esses 7 degraus, Deus o levantou. E Deus o exaltou. E lhe deu um nome. E o nome que ele recebeu é o nome que está acima de todo nome. Ao nome de Jesus, todo joelho tem que se prostrar. Das coisas nos céus, os anjos, na terra, os homens, e debaixo da terra, os demônios. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Para cada degrau que você desce, Deus tem um degrau para você subir. Não fique orgulhoso. Não há nada para o mero homem cujo respirar está nas narinas ser orgulhoso. Não existe nada para se orgulhar. Nossos pensamentos são cheios de pecado. E ainda assim nos orgulhamos. Baseado no meu juízo, nós estamos julgando a Bíblia quando nós é que deveríamos ser julgados por ela. E permitir que a luz brilhe e agradecer a Deus pela Bíblia. A palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Posso ter um amém? Assim, aqui é Gênesis 14. E fala claramente que o Altíssimo é o possuidor dos céus e da terra. Escute, nenhum país, nenhum imperador, nenhum rei, nenhum presidente, ninguém na terra é dono dos céus e da terra. Muitos já tentaram, Nabucodonosor tentou, Napoleão tentou, Hitler tentou, mas ao fim um virá, cujo cetro é o cetro da justiça, com justiça ele julgará e executará justiça para o pobre, a Bíblia diz. Seu nome é Jesus Cristo e ele reinará na terra, cujo direito ele tem de reger. Mas seu reino não é ditatorial. Seu reino será o reino do amor. Seu reino suprirá todas as necessidades. Nós vimos exemplos do seu reino quando ele estava caminhando na terra como rei de Israel. Eles tinham 5 pães e 2 peixinhos, ele multiplicou e sobraram 12 cestos, depois que homens e mulheres haviam comido. Amém? Ele era senhor das águas. E o mar e a tempestade, tudo o obedecia. Ele passou pelas 6 talhas de água e elas se tornaram vinho. Tudo no mundo reconhecia que ele era mestre, exceto o homem. Ele veio para os seus, a Bíblia diz, e a natureza que ele havia criado o reconheceu. Ele veio para o seu próprio povo e eles não o reconheceram. Mas a Bíblia diz que todos quantos o receberam, ele os deu poder de serem chamados filhos de Deus. Amém, igreja? Requer humildade receber Jesus dizendo, eu sou um pecador. Eu não posso salvar a mim mesmo. Isso requer humildade. E quando você recebe Jesus, você recebe tudo. Quando você o recebe. Amém? Bem, vejamos o que está escrito aqui. Bendito seja o Deus Altíssimo, El Elyon. Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, e aqui, bendito seja o Deus Altíssimo, El Elyon, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Ele deu a ele o dízimo de tudo. Note aqui a passagem onde o El Elyon, o Deus Altíssimo, aparece pela primeira vez. Na ceia do Senhor, na comunhão e nos dízimos. Uau! Isso foi antes da lei. Existem alguns pregadores da graça que dizem que nós não temos que dar dízimo, nós não temos que fazer isso. Eles não entendem que isso não é parte da lei, é antes da lei. Isso não é para todos, é para aqueles que têm revelação. Se você não quer dizimar, não dizime. Deus nunca vai forçá-lo a dizimar. Amém? Abraão dizimou porque ele recebeu a revelação de quão grande era Melquisedeque. E o que Melquisedeque trouxe? Pão e vinho. O que isso faz com você? Traz saúde. Abraão respondeu como? Com dízimos. O que isso traz para você? Prosperidade.
Oh, pastor, eu só prego o evangelho da prosperidade. Eu não estou falando aqui do evangelho da prosperidade, estou dizendo que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz depois, no mesmo capítulo, Abrão disse, para que não digas que eu enriqueci Abrão. Abrão sabia que ficaria rico. Contudo, não estou falando aqui do evangelho da prosperidade. Eu penso que a prosperidade tem sido enfatizada demais na televisão cristã. Eu penso assim. E eu não culpo o mundo por pensar que todos os que pregam sobre abundância estão pregando o evangelho da prosperidade. Honestamente, a maior prosperidade é conhecer Jesus. Amém? E eu penso que não precisamos manipular ninguém. Quando as pessoas veem a grandeza de Melquisedeque, elas dizimam. Se elas não dizimam, é porque não viram ainda a grandeza de Melquisedeque. Não precisamos ameaçar para que elas dizimem. Posso ter um amém? Se eu tiver que ameaçar minha esposa para que ela me dê um beijo, alguma coisa está errada no relacionamento. Mas ela não resiste, meu amigo. Ela não resiste. Quando eu entro no quarto, ela começa a tremer. Não chega a tudo isso, mas... Seja humilde, pastor, seja humilde. Ok, glória a Deus. Só estou brincando. Ok. Vamos lá. A primeira vez que o Altíssimo é mencionado, nós temos a ceia e nós temos o dízimo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É a primeira vez que El Elyon é mencionado. Olha isso, Deus me disse isso. Gênesis 14, El Elyon. Gênesis 17, a primeira vez que o Altíssimo El Shaddai aparece. Entre esses dois capítulos, Deus me disse, se você descobrir o que é que acontece nesses dois capítulos, você saberá quem é que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Querem que eu pare? Vocês pediram. Agora eu vou continuar. E vamos concluir com isso. Gênesis 15. Deixe-me antes falar de Gênesis 17. El Shaddai. Vamos agora, 3 capítulos adiante, Gênesis 17, 1. Sendo Abraão, pois, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, anda na minha presença e ser perfeito. Veja, Abraão, aqui ele ainda era Abrão, na verdade foi aqui que o seu nome foi mudado. Ele é como muitos crentes. Muitos crentes creem que Deus é poderoso, mas ainda tentam dar uma ajudinha a Deus. Agora Deus diz, eu não sou só poderoso, eu sou todo poderoso. Não existe lugar para você. Não existe lugar para os seus esforços. Eu sou o todo poderoso Deus, El Shaddai. Shaddai significa todo supridor, todo provedor, todo poderoso. Você me acompanha? Essa é a primeira vez que El Shaddai apareceu na Bíblia. A primeira vez que El Elyon aparece, Gênesis 14. A primeira vez que El Shaddai aparece, Gênesis 17. E esses dois são mencionados em sequência, a mesma sequência do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Portanto, vamos encontrar os 2 capítulos que estão no meio. Você está pronto? Sabe o que Deus me disse? Ele me disse isso. Nesses 2 capítulos você vai encontrar o esconderijo do Altíssimo. Assim, Gênesis 15, logo depois de Melquisedeque, Deus trouxe Abrão para fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas se podes contar. E Deus disse para Abrão, assim será a tua descendência. E ele creu no Senhor, isso lhe foi imputado por justiça. Esse versículo está registrado em Romanos, está registrado em Gálatas como a base para o Evangelho da Graça. Que nós somos salvos, Deus imputa justiça a você, não baseado nas suas obras, mas em crer no Senhor. Pela fé, nós somos justificados sem obras. Assim, a primeira revelação que você deve ter, vamos ver como vocês se saem aqui. Assim, a primeira revelação depois do Altíssimo é a revelação que Deus dá de como ser justo pela fé. Não pelas obras, não pelos seus esforços, mas por fé. E Abrão olhou para cima, perceba que essa palavra olhe para os céus e veja se pode contar as estrelas. A palavra contar é como no português recontar. E é a mesma palavra usada em Salmos quando diz que os céus safar a glória de Deus. Os céus declaram. Aqui diz, veja se você pode safar em hebraico. Veja se você pode contar a história.
É consenso geral de que existem 12 constelações. Certo? Eu não creio no horóscopo. Horóscopo devia ser chamado predição do horror. Se perguntarem qual sua estrela, você diz a estrela brilhante da manhã. E o seu nome é Jesus, certo? As estrelas não nos governam. Quem nos governa é o Criador das estrelas. Amém? Ele governa a nossa vida. Agora, naquela época, não existia Bíblia. Mas no tempo de Adão, eles eram mais inteligentes do que nós. Eles tinham mais criação, mais inovação do que os homens modernos têm. Nós somos caídos, estamos tentando recuperar o que nós perdemos. Adão podia dar nome a todos os animais, de todas as espécies, as altas e as menores, todos os insetos, todas as flores. E depois de dar nome a todos, se perguntasse qual era o primeiro animal, ele saberia dizer. Nós somos assim. Qual o teu nome mesmo? Eu casei com você em 95, você é minha esposa. Nós somos esquecidos, mesmo quando somos jovens. Mas a memória de Adão era tão surpreendente que antes da queda, ele podia mencionar o primeiro inseto que ele nomeou dos milhões de insetos no mundo. Depois de dar nome às criaturas mais altas de animais, ele podia mencionar o nome em suas variedades, dar o nome de todas as flores do mundo e voltar e ainda se lembrar de tudo. Que tipo de cérebro é esse? De um homem não caído. Deus o deixou usar 100% do seu cérebro. Cientistas nos dizem que nós usamos somente 10%. Os outros 90% são os dons do Espírito, 9 dons do Espírito, que são restaurados à igreja. Você recebe seu cérebro de volta. Diga para o seu amigo, você vai receber o seu cérebro de volta. Pelo menos 10%. Ok. Por que eu estou falando sobre cérebro? Nós estávamos falando sobre algo muito bom. Ok. Aqui o que diz é que Deus manda ele contar as estrelas dos céus e contar a história das estrelas, certo? E Deus diz, 12 constelações começa com Virgem e termina com Leão. Correto? Virgem é a mulher com o bebê. Mateus abre com um bebê e a Virgem. O Novo Testamento termina com o leão da tribo de Judá, Leão. Todas as 12 constelações apresentam a história do Evangelho antes da Bíblia ter sido apresentada. Portanto, todos eles, de Adão a Noé, todos conheciam a história da Bíblia, que um campeão viria, o conquistador do dragão, uma das constelações, amém? A semente da mulher que viria. Assim Deus disse a Abraão, conte a história do Evangelho. Abraão disse, eu posso fazer isso. E Deus disse, essa é a sua semente. Abraão acreditava no mesmo Evangelho que eu e você acreditamos. Que Jesus Cristo, a semente de Davi, o Filho de Deus, viria para se sacrificar pelos nossos pecados. Hoje a Bíblia está aqui, você não precisa olhar para as estrelas. Correto? Pode falar sobre estrelas para sua namorada, mas só para impressioná-la, só. Mas não para dizer, olha, aquela estrela ali está dizendo que você tem que casar comigo. Você não pode mais enganar assim. Gênesis 15. Gênesis 15 vem depois de Gênesis 14, Eolion. Aqui o Senhor me disse que nesses 2 capítulos que estão entre esses 2 nomes de Deus, exatamente em sequência, como está no Salmo 91, você vai encontrar o esconderijo do Altíssimo. Já encontramos um. Assim, os que estão no esconderijo do Altíssimo são justificados pela fé. Eles têm que crer no Evangelho. Veja aqui que Deus não promete proteger os descrentes. O povo é assim. Eles não creem em Deus, eles usam o nome de Deus em vão, eles se rebelam contra Deus, mas quando as coisas acontecem errado, eles querem Deus. A promessa de Deus é muito clara, é para os justificados pela fé. Agora vamos para o capítulo 16. Antes do El Shaddai, capítulo 17, capítulo 16, o que acontece lá? O primeiro versículo nos diz assim, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos. E ela tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Aqui eu não tenho tempo para detalhar,
mas eu quero que você saiba que se você olhar para Gálatas, Sara, a mulher de Abraão, é uma figura da graça. Agar, a escrava, a empregada, a serva, Agar do Egito, ela é uma figura da lei. Não sou eu que estou dizendo isso. Paulo disse isso em Gálatas. Porque esse capítulo fala sobre Agar e Sarai, Deus está dizendo, depois que você é justificado pela fé, é melhor que você saiba que a lei não pode te ajudar a produzir frutos. Sua esposa, a graça, vai produzir. E é melhor que você coloque a lei sob a graça, e não a graça debaixo da lei. Ah, você não entendeu. Essa é a base do nosso ministério. E nem nisso eles conseguem crer, muito menos entender que estamos nos esconderijos do Altíssimo e vivendo as bênçãos de Deus. Eles não entendem. Eles creem na justificação pela fé, capítulo 15, mas no capítulo 16 tropeçam. Amém? Como é que nós podemos estar entre o Altíssimo e o Onipotente quando nós não concordamos com o lugar de Sarai? Essa gente quer trazer lei de volta e misturar lei com graça e dizem, Sara, a graça não pode sozinha criar o menino. Ela precisa que Agar venha para ajudá-la. Você precisa que a lei venha ajudar Sara. No momento que a lei tenta exaltar-se, Deus diz, não faça isso. Vem e submeta-se à sua senhora, Sara. A lei deve se submeter à graça. Está me escutando? Mas a lei não se submeteu. Deus disse para Abraão, expulsa ela. Ela está tentando tomar conta da família, ela está tentando posicionar seu filho para tomar posse de toda a herança. Isso é sério. E a igreja ainda está lutando para manter Agar em casa. O que eles estão pensando, basicamente, é que a igreja não pode ser santa, os filhos de Isaac não podem ser santos, se Sara estiver sozinha em casa. Eles não creem que a graça sozinha é suficiente. Eles dizem, não podemos confiar na graça, não podemos confiar em Sara. Sara é muito liberal, você pode pecar. É isso que dizem dos que creem na graça. Isso é ridículo. E é o mesmo antigo argumento que é tão raso. Por quê? Abraão não era casado com Agar. Ele era casado com Sara. Abraão é fé, Sara é graça. Deus colocou graça e fé juntos. Deus nunca colocou fé e lei juntos. Elas são antagônicas. Me acompanha? Assim, aqui está o segredo. Você quer estar no esconderijo do Altíssimo? O capítulo seguinte diz que você deve ser justificado pela fé. Você deve ser livre da lei. O que isso significa? Não confie nos seus esforços. Descanse em Cristo. Veja isso. No capítulo seguinte, 17:1, sendo, pois, Abrão, da idade de 99 anos, quando você tem 99, quando 6 se torna 9, tudo cai. O seu corpo não é o corpo que era antes. Você quer ir lá? Você pensa que chegou, mas ainda está aqui. Sabe o que eu estou falando? O seu corpo não é capaz de fazer muita coisa. Agora, Deus esperou até que Abrão tivesse 99. Não existe nada sem significado na Bíblia, nada. Tudo tem um significado. Por que Deus esperou que ele tivesse 99 anos? Até que Abrão não tivesse mais poder, não tivesse mais habilidade de ter uma criança. E Deus entrou e disse, eu sou Deus onipotente. Abrão teve um bebê? Não, ele teve bebês. Não somente gerou Isaac, ele gerou de Quetura, você se lembra? Uma outra mulher. Ele gerou depois que Sara morreu, ele tomou Quetura, e então ele tinha mais de 99 anos. Vocês estão me escutando, homens? O Deus onipotente renovou sua juventude como a das águias. O que eu estou tentando dizer é que quando você não pode, Deus pode. Não é como se Deus podendo te deixasse do mesmo jeito. Não, algo aconteceu com Abrão, ele pôde gerar filhos mesmo quando tinha mais de 100 anos. Esse é o esconderijo do Altíssimo. Amém?
o lugar onde você é justificado pela fé e você descansa, confiando que Cristo trabalha para você, em você e através de você, e você somente descansa. Amém? Agora, igreja, voltemos agora ao Salmo 91. O Altíssimo El Shaddai, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Javé, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Agora chegamos ao nome do Senhor, Javé. Abra sua Bíblia, concluindo, eu quero que você olhe para a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Melhor, não precisa abrir, porque temos pouco tempo. Parece brincadeira, eu mando você olhar, depois mando não olhar. Veja aqui. Em Gênesis 1, você encontra a palavra Senhor. Senhor aqui é Javé. Essa palavra Senhor no Salmo 91 é Javé. Você encontra a palavra Senhor em Gênesis 1, quando da criação? Não. Você pode examinar com cuidado na sua casa. Em Gênesis 1, a palavra usada é Deus, Elohim. Elohim é o Criador. O Criador no singular é Eloá. No plural, Elohim. Elohim disse, haja luz, e houve luz. Elohim disse, que a terra produza erva segundo a sua espécie. Assim foi, e Elohim viu que era bom. Elohim é plural. Eu sou é sempre Elohim, que é o plural de Eloá, que fala das três pessoas, um Deus. Não são três deuses, isso é blasfêmia, mas um Deus, três pessoas. Elohim disse, façamos o homem a nossa imagem. Elohim fez o homem e soprou no homem, Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus. Elohim, Criador. Mas no capítulo 2 de Gênesis, o momento que o homem surgiu, não é o Elohim somente, não é somente Deus, agora é Senhor Deus, no capítulo 2. Agora é Javé Elohim, Senhor Deus, Javé Elohim. Por quê? Porque o Senhor tem a ver com conserto com o homem. Agora o homem está em cena e ele é Senhor Deus. Você vê isso? Você consegue ver? É por isso que quando Davi enfrentou Golias, ele era um expert em nomes divinos. E não é orgulho conhecer os nomes. Ele disse para Golias, a batalha não é minha, a batalha é de Javé, é do Senhor. Hoje, o Senhor Javé, o Deus que tem conserto comigo, te entregará nas minhas mãos, para que toda a terra saiba que existe um Elohim, um Deus na terra. Certo? Deus, o Senhor, Javé, o Senhor trouxe os animais 2 a 2 para a arca de Noé. O Senhor estava mantendo o seu conserto. O homem necessitava desses animais no futuro. Deus não salvou os animais para os animais. O homem não foi criado para os animais foram criados para o homem. O Senhor tinha um conserto com o homem, não com os animais, e os trouxe 2 a 2 para a arca. Veja isso. E Elohim, Deus, fechou a porta. O Senhor Javé os trouxe, o Criador fechou a porta. Existia um rei de Judá chamado Josias. A Bíblia diz que enquanto Josias buscou Javé, o Senhor, Deus, Elohim, o prosperou. O Criador sabe onde está todo o ouro e a prata. O Criador conhece a necessidade de óleo. E ele sabia onde estava antes de que nós necessitássemos do óleo. Como necessitamos no mundo moderno. Deus sabia que tudo se voltaria para o Oriente Médio. 100 anos atrás, o Oriente Médio era uma área infestada pela malária. Ninguém morava lá, exceto as bestas e os mosquitos. Deus tem tudo em suas mãos. Assim, quanto você busca o Senhor Javé, o Deus do conserto, o mesmo Deus, Deus Elohim, o Criador, o dono das riquezas, nos faz prosperar. Deus pode fazer você prosperar.
Você me acompanha? O salmista diz: direi do Senhor, o Deus do concerto, que Ele é meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus, e nele confiarei. Amém? Vocês sabem, o Senhor é Javé. Em hebraico se soletra Yud, Y, Rei, H, olhe bem, Vav, V e Rei, H. Yud, Rei, Vav, Rei. 3 letras em hebraico, Yahvé. Veja isso. Y, a primeira letra, é o nome de Jesus, Yeshua. H é Han, Nazareno, o Nazareno de Nazaré. V, Vemelech, significa o rei. E rei, Hayehudim, os judeus. É isso que aconteceu na cruz, quando Pôncio Pilatos pregou a inscrição sobre Jesus na cruz em acróstico. Yud, Rei, Vav, Rei. A primeira letra diz Yeshua, H, Han, Nazaré, de Nazaré, V, Vemelech, o rei, H, Hai, Hahudim, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. As letras Yud, Rei, Vav, Rei, e todos os fariseus gritaram, muda! E Pilatos disse, o que eu escrevi, eu escrevi. E você pensa que este governador romano conhecia alguma coisa sobre Javé? Os fariseus conheciam. Eles nunca imaginaram que Jesus de Nazaré, rei dos judeus, literalmente seria Yud, Rei, Vav, Rei, como as primeiras letras. E é isso que eles viram na cruz. Direi do Senhor, que me ama, que se entregou por mim. Senhor Jesus, o Senhor é meu refúgio. Todas as manhãs eu quero que você se sinta nu. Despido antes de sair da sua casa. Você deve unicamente dizer, Senhor Jesus, hoje o Senhor é meu refúgio, da minha família e a nossa fortaleza. Veja, você não pode ser orgulhoso e arrogante e sair pensando que tudo vai correr normal. Você precisa sentir a necessidade do Senhor hoje. O Senhor não vai forçar sua proteção sobre você, Ele quer ser convidado. E Jesus viu o povo judeu e Jesus chorou. Ele sabia que ele não podia forçar a proteção. Ele viu os judeus que o rejeitaram. Finalmente, na sua última entrada em Jerusalém, ele parou no caminho para o Monte das Oliveiras. Ele olhou para Jerusalém e para o templo e ele chorou. E essa palavra chorar no grego é pranto audível. Eles ouviram chorar. E ele clamou e disse, Jerusalém, Jerusalém, como eu gostaria de juntar todos vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha junta os seus pintainhos. Mas vocês me rejeitaram, e agora vocês estão sozinhos. E todos os seus filhos, e os exércitos virão. E ele falava a respeito dos exércitos dos romanos que viriam no ano 70, e eu creio que também ele viu o Holocausto, a nação mais amada que Deus escolheu. Deus ama essa nação. Não teria Jesus. São tão amados e são tão odiados por Satanás, e sem a proteção, sofreriam muito. Você conhece a história do povo judeu, mas Deus não os esqueceu. Deus ainda olha por eles, mesmo que essa nação não abrace Deus e o Senhor Jesus Cristo como seu Messias, mesmo assim, Deus ainda cuida deles. Satanás os odeia, os nazistas tentaram destruí-los, cerca de 6 milhões morreram, mas Deus ainda cuida deles. Quanto mais de você, que é povo de Deus. Vou concluir com essa história. É a história verdadeira de um fazendeiro. Ele vivia perto de um lugar onde existia um matagal, e era perigoso, mas ele não tinha dinheiro para tirar aquele mato, e ele tinha um medo que acabou acontecendo, um incêndio. O matagal pegou fogo, porque era a época da seca e quase chegou à sua casa. E o fazendeiro pegou uma tocha, e é isso que eles faziam naqueles dias, e ele queimou toda a grama em frente da sua casa, para que quando o fogo chegasse, o fogo não queimasse onde já estava queimado. E depois que o fogo apagou, ele percebeu que todos os lugares onde ele havia queimado,
O fogo passou ao redor, mas não queimou a sua casa. Lembre-se, Jesus foi queimado no seu lugar. Assim, quando você aceita Jesus Cristo, os seus pecados não podem ser punidos no seu corpo, porque Jesus Cristo já foi punido por seus pecados. Assim, nós entramos no lugar que já foi queimado, e o fogo não pode queimar o que já foi queimado. E quando o fazendeiro estava olhando a sua propriedade para ver o que havia sido queimado, ele notou alguma coisa no solo e ele se aproximou e era uma galinha que estava queimada, as penas todas escurecidas, a fumaça ainda saindo daquela galinha, e ele olhou para a galinha e concluiu que todos os outros animais deveriam estar mortos. E com seu pé ele empurrou a galinha e debaixo dela saíram 6 pintinhos correndo. A mãe morreu, protegendo seus pintinhos. E é isso que Jesus queria dizer quando chorou e pranteou. Veja-o chorando. Deus não pode forçar proteção sobre você, você tem que querer. Ele diz, como eu gostaria de ter juntado debaixo das minhas asas. Amém? Deus é o único que pode colocar você no lugar certo na hora certa. Eu estive em Jakarta para pregar numa igreja lá, e todas as vezes que Lawrence e eu vamos lá, nós ficamos no Hotel Ritz, em Jakarta, um lindo lugar. E Lawrence especialmente ama o café da manhã lá. O buffet é gigante. Em 2009, nós não estivemos lá em 2009, um homem-bomba entrou naquele mesmo restaurante e detonou uma bomba. Você provavelmente viu nos noticiários. 6 pessoas morreram. Uma das nossas irmãs estava lá, no restaurante, na hora que a bomba explodiu. E esse foi o testemunho dela. Ela levava a sua comida e ela caminhava bem de trás de uma coluna enorme quando a bomba explodiu no restaurante. Exatamente no momento quando ela estava atrás da coluna. Ela viu parte de corpos voando e ela escapou somente com ferimentos leves. Somente Deus pode colocar você no lugar certo, na hora certa. Com todos os seus PhDs e suas credenciais, você não pode fazer isso. Admita antes de sair de casa, Senhor, o Senhor é meu refúgio e a minha fortaleza. Você pode fazer o que você quiser, dirigir com cuidado, mas muitas vezes não é você, é outra pessoa. Não sou eu bêbado, é o outro. Nós vivemos num mundo louco, onde existe um Satanás que quer nos destruir, especialmente o povo de Deus. Portanto, se abrigue debaixo de suas asas. E todos digam amém. Dê-lhe louvor, igreja, aleluia. Nós terminamos a nossa primeira parte do Salmo 91. Continuem vindo, traga um amigo ou 2. Na próxima semana vamos concluir o estudo sobre esse salmo, se Deus quiser. Todas as cabeças baixas, de olhos fechados, antes de pronunciar as bênçãos de proteção sobre você, eu creio em fazer isso não como uma oração de consolo. Eu creio que Deus escuta porque Ele tem uma aliança conosco. Pai Celestial, eu te agradeço por cada pessoa que ouve a minha voz, onde esteja nos assistindo agora. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é Deus e Salvador. Nós não estamos na presença de um juiz, estamos diante de um Salvador. O Senhor é o nosso Salvador. E porque o Senhor é o nosso Deus, nosso Salvador, nós podemos descansar, sabendo muito bem que o Senhor sabe tudo sobre nós e nossos pecados. E ainda assim, o Senhor sabe que todos os nossos pecados foram colocados sobre o seu Filho, seu amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todas as nossas enfermidades foram colocadas sobre Ele. E Ele nos curou. Assim, hoje, aos seus olhos santos, teus santíssimos olhos, o Senhor não vê aqueles pecados. Em todo esse lugar, diga, Pastor Prince, ore por mim, eu quero colocar minha confiança em Jesus Cristo, em Cristo somente, não somente para a proteção divina, mas mais importante, para minha salvação, para o perdão dos meus pecados. Se esse é você, faça essa oração comigo. Diga, Pai Celestial, obrigado pela dádiva do seu Filho, maravilhosa dádiva. Obrigado porque o Senhor nunca desistiu de nós.
mesmo quando pecamos. O Senhor podia ter começado uma nova criação, mas o Senhor nunca esquece o homem. O Senhor nos ama, e o Senhor me ama, e o Senhor enviou o seu Filho como o meu substituto divino. Na cruz, todos os meus pecados foram punidos justamente no corpo de Cristo. Assim hoje, eu estou de pé, sob a luz do teu favor, sabendo muito bem que o Senhor nunca imputa sobre mim os pecados que foram imputados sobre Cristo. Obrigado, Pai. O Senhor levantou dentre os mortos, sem os meus pecados. Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Fique de pé, glória a Deus. Levante sua mão nesse lugar, diga: Pai Celestial, podemos fazer uma oração pelo próximo dia, mas agora vamos orar pela próxima semana. Nós vamos orar por essa próxima semana. Diga: Pai Celestial, esta próxima semana, eu agradeço porque o Senhor vai adiante de mim, preparando o caminho para mim e minha família. O Senhor vai remover todos os obstáculos, fechar todas as portas e abrir outras portas. Obrigado por endireitar todos os caminhos. Pai Celestial, o Senhor é o meu refúgio e da minha família, nossa fortaleza, nosso lugar seguro, e em Ti nós confiamos. Certamente, durante toda a semana, certamente, o Senhor livrará a minha família de todas as enfermidades, de toda a doença, de todo o perigo, de todos os acidentes, de todo o mal, de todo o espanto, de todo o mal, dos poderes das trevas, dos poderes do maligno. O Senhor coroará a minha família com favor divino, e o seu favor irá adiante de nós todos os dias desta semana, e o Senhor vai preparar nosso caminho. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vá com confiança no Senhor e enfrente a vida sem medo. Deus abençoe você e até a próxima. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.